Estamos de volta aqui com o CNN 360 para falar da CPMI do INSS. O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, ameaçou pedir voz de prisão a um depoente desta tarde, mas descartou a medida, alegando que os poderosos no Brasil têm direito a habeas corpus. Quem vai contar tudo para a gente mais uma vez ao vivo de Brasília é Thaisa Medeiros. Explica para a gente o que o relator da CPMI do INSS quis dizer, Thaisa. Oi, Yuri, boa tarde mais uma vez. Exato, o relator Alfredo Gaspar disse que estava com vontade e que achava que seria necessário fazer esse pedido de prisão contra o depoente Cícero Marcelino de Souza, mas que não faria porque, segundo ele, os poderosos estão com habeas corpus, estão soltos e os laranjas são usados como iscas para satisfazer a vontade do povo. O que ele quis dizer é que Cícero é um laranja que foi utilizado pelo presidente da Conafer para conseguir fazer os desvios nas fraudes do INSS, a Conafer, que é uma das instituições investigadas a respeito desses desvios. Então, o Cícero, ele é apontado pela CPMI como assessor do presidente, o presidente que é o Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi ouvido já pela comissão e foi preso em flagrante, e aí, então, ele seria o assessor direto do Carlos Roberto. Apesar disso, o Cícero disse que nunca teve um vínculo empregatício com a Conafer, que era apenas um prestador de serviço e que tinha suas próprias empresas, então, que foram prestando esse serviço, mas que não havia nenhum vínculo de fato. E aí ele foi questionado, então, a respeito de como conheceu o Carlos Roberto. Disse que trabalhava como vendedor de automóveis em Presidente Prudente, e aí, então, foi atender, né, o Carlos Roberto e conversando a respeito dos trabalhos de consultoria e assessoria que ele já realizava, Carlos Roberto disse que precisava justamente de uma empresa para fazer esse tipo de serviço, e aí, então, Cícero disse que abriria essas empresas para atuar diretamente com Carlos Roberto. Então, dessa forma, se manteve esse vínculo de profissional mesmo entre os dois desde 2016, segundo o depoente, e que foi se tornando um vínculo de amizade. E foi esse, então, o vínculo que os dois tinham, conforme o depoente explicou aos parlamentares agora há pouco. E aí, então, foi que o relator trouxe esse fato, né? Disse que ele se tratava de um laranja, porque viabilizou, querendo ou não, essas fraudes no INSS por meio da Conafer, que é justamente uma das entidades investigadas. Bom, a CPMI está funcionando hoje desde pela manhã, né? Já teve também a questão da rejeição do pedido de convocação ao Frei Chico, que é um dos irmãos do presidente Lula. Os governistas conseguiram barrar essa convocação, que era bastante pedida pela oposição. Também teve a retirada de pauta da quebra de sigilo do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Então, já é um dia longo de trabalho por aqui e esse depoimento segue aqui na CPMI, que apura as fraudes no INSS. Bom, nós separamos essa fala, então, do Alfredo Gaspar, o relator da CPMI, explicando por que não faria esse pedido de prisão nesse momento, mas alegando que Cícero se trata aí de um dos laranjas que teriam sido utilizados pela Conafer. Vamos conferir. Eu tenho muita vontade de pedir a prisão, mas não farei por dois motivos. O primeiro, que aqui há uma confusão entre investigado e testemunha. O segundo motivo é que neste Brasil eu não acredito. Eu não acredito num Brasil em que os poderosos têm habeas corpus e os laranjas ficam soltos para serem dados como isca para satisfazer a vontade do povo. Não, povo brasileiro. Os grandes estão sendo blindados. Isso aqui é um boi de piranha, não peça a prisão, não.